Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Hoje o tema é um pouco polêmico, mas super importante e também muito esclarecedor, né? Para que as pessoas possam ter compreensão a respeito do dízimo. Por isso, o tema do vídeo é a verdade sobre o dízimo. Bem, geralmente, quem tem dúvida a respeito do dízimo são dois tipos de pessoas. A primeira é o novo convertido que está aprendendo, está conhecendo e é muito importante e de fato você precisa procurar conhecimento a respeito do dízimo. E o segundo tipo de pessoa que geralmente questiona a respeito do dízimo é o cara que não quer dar o dízimo, tá? Então nós vamos partir do princípio, aonde foi a primeira menção de dízimo na Bíblia. E esse é exatamente o versículo que nós vamos tomar por base para esse vídeo, tá bom? Mas antes de continuar, eu já quero te pedir, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sino das notificações para você ser avisado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Fora os vídeos que nós gravamos aqui com assuntos diversos, nós estamos gravando as videoaulas da Escola Bíblica Dominical. Inclusive, a aula de domingo, a lição de número 13, já está aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para você assistir depois. E então se inscreve, compartilha esses vídeos no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, para que outras pessoas também sejam edificadas na palavra de Deus. Beleza? Muito obrigado pela sua inscrição e aqueles que já são inscritos, muito obrigado. Você é quem nos apoia e quem nos faz gravar mais vídeos para que esse canal continue ali crescendo e edificando a vida das pessoas na palavra de Deus. Belezinha? Então vamos lá. O texto que nós vamos usar é Gênesis capítulo 14, do verso 17 até o verso 20. Fala assim, ó. Quando Abraão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Amém. Até aqui. Essa é a primeira menção de dízimo na Bíblia. Se você pesquisar o que significa a palavra dízimo, significa exatamente 10%, ou um décimo, né? O que é o dízimo? O dízimo, ele já era adotado muito antes pelos outros povos e pelas outras nações como uma forma de tributo ao rei ou a uma divindade. Beleza? Mas aqui na Bíblia, a primeira menção de dízimo é nesse texto. E aí, o que muita gente questiona, né, a respeito do dízimo é: poxa, o dízimo é do Antigo Testamento, não vale mais no Novo Testamento, porque estamos em uma nova aliança e tal. Mas entenda uma coisa: o dízimo, ele não é mandamento. As pessoas que questionam a respeito do dízimo ser do Antigo Testamento é porque acham que o dízimo é mandamento. E ainda que fosse mandamento, os mandamentos, eles não foram abolidos. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele foi único e perfeito no que diz respeito à salvação, no que diz respeito a pecado. Dízimo é outra coisa. Mas dízimo não é mandamento. Ele está listado ali como mandamento, né? Foi instituído por Moisés. Só que o dízimo ele é antes de Moisés e antes da lei. A primeira menção dele é aqui, em Gênesis 14, com Abraão. Né? A lei vai vir 400 anos depois. 400 anos antes, o dízimo já era mencionado aqui. Então, dízimo não é mandamento. Dízimo é princípio. E o que é princípio? Princípio é princípio, começo.
início, mas o princípio também é o conjunto de normas e padrões adotados por uma pessoa ou por uma instituição. Então, lendo o texto aqui, nós vamos observar algumas coisas. Primeira, esse cara chamado Melquisedeque, ele era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Então, antes de Arão, antes de Moisés e antes da lei, Deus já possuía esse cara aqui como sacerdote, né? E em Hebreus vai dizer que ele vem de uma outra ordem de sacerdócio, inclusive vai falar que é uma ordem eterna. Então, se é eterna, não tem começo e nem fim, e não pode envelhecer e nem ser abolido, beleza? Aí já entra o primeiro problema, né, dos caras que questionam o dízimo. Então, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão encontra esse cara, Abrão, né? Deus ainda não havia mudado o nome dele. Abrão encontra esse cara, esse Melquisedeque veio ao encontro de Abrão. Ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho. Símbolos de comunhão, né? Pão e vinho são elementos de comida, né? Alimentos muito comuns nessa época aqui. Então não tem nada de extraordinário. Ele é Jesus trazendo pão e vinho, simboliza o sangue e a carne. Não, não é isso que simboliza aqui. Aqui é pão e vinho, comida, normal. Mas eles estão fazendo uma refeição. O que significa isso? Significa comunhão. Então, primeira coisa, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, ele tem comunhão com Abrão e ele abençoa Abrão. 3 coisas. Sacerdote do Deus Altíssimo, tem comunhão com Abrão e ele abençoa Abrão. Abrão reconhece essas 3 coisas, tem consciência dessas 3 coisas e então Abrão dá o dízimo para ele. O dízimo de tudo, como diz aqui no verso de número 20. Abrão deu o dízimo de tudo. Então, o dízimo é um princípio. Ele é fruto de reconhecimento, comunhão e, como nós vemos aqui, é fruto de bênção. Então, eu, cristão, servo de Deus, eu dou o dízimo por quê? Porque eu reconheço que Deus é Deus, eu reconheço que tenho comunhão com Deus e eu reconheço que o meu salário, a minha renda, é uma bênção de Deus. Por isso eu dou o dízimo. E o outro detalhe, dízimo você dá para o sacerdote. Pastor, mas hoje em dia não temos mais sacerdote. De fato, não temos. Mas o que é o sacerdote? O sacerdote é uma autoridade instituída por Deus. Na igreja você não tem sacerdote, mas você tem o pastor. O pastor é sacerdote? Não. Mas ele simboliza uma autoridade instituída por Deus. Então você entrega o dízimo para o pastor. Você dá o dízimo para o pastor. Aí muita gente questiona, né? Mas tem muito pastor safado que pega o dízimo e faz isso e aquilo e tal. Bem, se você vai para uma igreja onde o pastor da sua igreja é safado, isso me faz questionar também o seu caráter. Eu quero te perguntar o que você está fazendo numa igreja onde o pastor é safado. Sai dessa igreja. É melhor você ir para uma igreja onde tem um homem de Deus e você dizimar do que você ficar numa igreja onde tem um filho de Satanás como pastor e você não dizima. Porque tem muita gente que diz, não vou dizimar porque o pastor vai roubar o dinheiro. Então sai dessa igreja, vai para onde tem um pastor que é fiel e ali você vai dizimar. Mas um detalhe importante é que o dízimo ele é entregue ao pastor, ele é entregue ao sacerdote, ele é entregue ali àquela autoridade instituída por Deus, aquele cara que é o representante de Deus. Mas o dízimo, o texto vai dizer aqui que Melquisedeque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então a primeira coisa, você tem que ir para uma igreja onde tem um sacerdote de Deus ali, um homem de Deus, um pastor, um homem de Deus. Segunda coisa, você tem que ter comunhão com esse cara. Você tem que reconhecer que esse homem é homem de Deus e você tem que ter comunhão com ele. Se você não reconhece que ele é homem de Deus, se você não tem comunhão com ele, vai embora dessa igreja. Vai para uma igreja onde tenha um homem de Deus que você possa ter comunhão.
Beleza? Então, a terceira coisa que você precisa reconhecer é que o dízimo, ele é fruto da bênção, né? Abraão só deu o dízimo porque ele foi abençoado, porque ele tinha uma renda, porque ele tinha um salário. Então, você só vai poder dar o dízimo se você tem renda, se você tem salário. E se você reconhecer que o seu salário e a sua renda é uma bênção de Deus. Beleza? Então, esses são os pontos principais e básicos para você entender o que é o dízimo. O dízimo é fruto da bênção. O dízimo representa a sua fidelidade a Deus. Eu reconheço que Deus me abençoou com o meu emprego, com o meu salário, com a minha empresa, com o meu negócio, e como fruto e como forma de gratidão e fidelidade, eu entrego o dízimo. O dízimo é de Deus. O dízimo não é meu. Não sou eu que tô quebrando o galho de Deus e dando o dízimo. Não, o dízimo é de Deus, pertence a Ele. Pertence a Ele. Deus me deu uma bênção, eu vou tirar 10% dessa bênção, 90% é meu, 10% eu devolvo, eu entrego, porque é de Deus. E outra coisa que eu queria falar, dízimo não é oferta. Dízimo não é oferta. Eu vou gravar um outro vídeo aqui só falando de oferta. Mas dízimo é dízimo, oferta é oferta. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: oferta em parte, você gerencia. Por exemplo, você está vendo alguém ali com necessidades, né, passando fome, não sei. Você vai comprar uma cesta básica e dá para aquela pessoa ali. Isso é uma oferta. É um favor que você está fazendo a alguém. Isso Deus recebe como oferta. Mas você não pode pegar, estou vendo alguém necessitado ali, vou pegar o meu dízimo, né? Vou comprar a cesta básica e vou dar para as pessoas. Você não pode. Você não pode gerenciar o seu dízimo, porque o dízimo não é seu. O dízimo é de Deus. E o dízimo está dizendo aqui, ó, que você tem que entregar ao sacerdote, né? Aquela pessoa necessitada ali, ela é o sacerdote? Não. Então, o dízimo você entrega ao sacerdote e o sacerdote vai gerenciar aquele dinheiro ali. Para que serve o dízimo? O dízimo serve para muitas coisas. Serve para sustentar a obra de Deus, serve para sustentar e dar manutenção à igreja, serve para sustentar o sacerdote, serve para pagar as contas da igreja, serve para construir o que precisa ser construído na igreja. Então, o dízimo tem várias finalidades. Serve para sustentar a obra missionária, serve também para ajudar os necessitados. Então, as demandas são muitas, mas quem gerencia isso é o sacerdote. Por isso que você deve entregar para o sacerdote de Deus, para o homem de Deus. Por quê? Porque foi a pessoa que Deus colocou ali, que Deus confia que vai gerenciar de forma correta. Beleza? Então eu queria que você entendesse essas coisas, tá? Dízimo você entrega na igreja, para o sacerdote. Que sacerdote? O homem de Deus, que você tem comunhão com ele e que você reconhece que ele é uma pessoa que Deus colocou ali para abençoar a sua vida. E você também tem que reconhecer que o seu salário, a sua renda é a bênção, é a manifestação da bênção de Deus na sua vida. Essa é a verdade sobre o dízimo. Ah, não quero saber se é do Novo Testamento, se é do Velho Testamento. Está na Bíblia. E é a palavra de Deus. É o princípio. Entenda isso. O dízimo é um princípio. E se você for fiel, né, a Deus, com certeza Deus será ainda mais generoso em abençoar a sua vida. Tá? Se você tem renda, se você tem um salário, se você tem de onde se sustentar, entenda que isso já é a manifestação da bênção de Deus na sua vida. Tá? Dízimo é algo que você devolve a Deus em retribuição àquilo que ele já te deu. Você não vai tirar dízimo do zero, do nada, né? Então, se você foi abençoado, você tem algo a retribuir. E o dízimo é exatamente isso. Beleza? Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu quero te pedir, deixa aí o seu like, deixa aí as dúvidas, as perguntas, os seus comentários, se você concorda ou não. Deixa aí nos comentários e compartilha esse vídeo, tá bom? Compartilha no seu WhatsApp, Facebook, Instagram, para que outras pessoas também saibam a verdade sobre esse assunto. E por último, se inscreve no nosso canal para você nos ajudar. Nós precisamos bater a meta de 1000 inscritos e sem a sua ajuda nós não vamos conseguir. Então nos ajude, se inscreve no nosso canal e que Deus te abençoe. Amém.